Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Colossenses. Cadê a Aninha? A Aninha falou que a carta aos Colossenses é uma das preferidas dela, né? Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículos 13 e 14. 13 e 14. O texto assim nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que o Senhor nessa manhã seja glorificado através da leitura e da exposição da sua santa palavra, que Ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu não sei se você percebeu a pastoral presente no nosso boletim. Ela aponta que só existem dois lados, só dois. E eu vou ler para você. Atualmente a população mundial está batendo na casa dos 8 bilhões de pessoas. É tanta gente que é difícil imaginar quanto. A distribuição desse horror de gente, como diria meu pai, é a seguinte: 59,5% presente na Ásia. Isso dá mais de 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Na África, 17,2%, que corresponde a 1 bilhão e 340 milhões de pessoas. América, 13,1%, 1 bilhão e 22 milhões de pessoas. Europa, 9,6%, 747 milhões de pessoas. E Oceania, 0,5%, que corresponde a 42 milhões de pessoas. Além dessa informação sobre a quantidade de população por continente, existem inúmeras outras variáveis que apontam para diferenças classificatórias entre as pessoas. O maior grupo étnico do mundo é o Han, eu acho que é assim que se diz, né? Chinês, que corresponde a 19% da população mundial. 19%. É como se colocássemos esse grupo todo na África e ainda pegasse um pedacinho da Oceania e ainda não ia dar. Tanta gente. A língua materna mais falada no mundo é o mandarim chinês, falado por 12,4% da população. A maior religião do mundo em número de adeptos é o cristianismo, com cerca de 33% da população mundial. Nós poderíamos citar tantas outras diferenças que são assinaladas na humanidade: cor da pele, etnia, origem, situação financeira, cargos, acesso à educação, lugar da habitação, idioma, muitas diferenças. Aqui mesmo, neste lugar, nesta manhã, nós temos essas diferenças presentes. Sara, onde você nasceu? Porto Velho, Rondônia. Nós temos alguém aqui do norte do país. Norte do país. Joel nasceu aonde, Joel? Minas Gerais. Alguém do sudeste brasileiro, como os paulistanos, cariocas e capixabas. Cristiane Aguiar, você nasceu aonde? Recife, uma pernambucana, alguém do nordeste do Brasil. Temos gente do sul aqui. Cadê Fernanda? Fernanda nasceu, como é que é a cidade, Fernanda? São Borja, Rio Grande do Sul. Toma chimarrão e tudo mais, olha aí.
Eu não sei se tem alguém do Centro-Oeste. Tem alguém do Centro-Oeste aqui? Não? Goiás, Mato Grosso do Sul? Ah, é? Da onde? Brasília. Olha só. Que coisa. Nós temos diferenças, meus irmãos. É inquestionável isso. A questão é que essas diferenças muitas vezes são usadas para determinar que pessoas ou grupos de pessoas se sobressaiam diante dos outros. E essas diferenças muitas vezes são carregadas pelas pessoas por toda a vida. Por toda a vida. Pessoas que se orgulham e se orgulham de maneira pecaminosa, diga-se de passagem, né? Da sua origem, do seu sobrenome, da cor da sua pele, de onde mora. Mas o que eu queria apontar hoje aqui, que o que esse texto nos mostra, é que a única diferença que realmente, a única diferença que é de fato importante, que vai determinar o destino eterno de alguém, é se essa pessoa é salva em Jesus Cristo ou não. Ou seja, apesar de todas as categorizações que a sociedade impõe a ela mesma, uma só seria necessária: salvo ou não salvo? Pastor, eu sou pedreiro, ok? Existem pedreiros salvos e pedreiros não salvos. Pastor, eu sou bancário. Muito bem. Pouco importa se você trabalha no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco Safra. Você, ou bancário, né? Você é um bancário salvo ou não salvo? Você é um banqueiro salvo ou não salvo? Você é um policial salvo ou não salvo? Um advogado salvo ou não salvo? Um empresário salvo ou não salvo? Essa é a grande classificação. Essa é a diferença que realmente faz diferença. E é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo aponta, em primeiro lugar, a condição de todo ser humano. E qual é a condição de todo ser humano sem Cristo? Todo ser humano sem Cristo é súdito do imperador do império das trevas. Todo ser humano sem Cristo é súdito do diabo. Essa é a realidade. Não importa qualquer condição particular que o distingua, não importa se é rico ou pobre, branco ou negro, homem e mulher, ocidental ou oriental, não importa. Se alguém não está em Cristo, é pecador caído, destituído de vida espiritual, inimigo de Deus, miserável e sem esperança. Como súdito do imperador do império das trevas, essas pessoas entre as quais todos nós andamos outrora, estão completamente cativas, algemadas, impedidas de enxergar a verdade, estão cegas. Cegas. Talvez eu e você já tenhamos pensado da seguinte forma: puxa, mas fulano ouve o evangelho há tanto tempo e não toma uma decisão. Essa pessoa tem acesso ao evangelho, fulano frequenta a igreja, fulano é de família crente, mas nunca tomou uma decisão por Cristo, nunca se converteu. Porque não quer? Porque não pode? Porque está cego? Porque está morto em seus delitos e pecados? Porque é incapaz de enxergar a verdade, a não ser que a luz do evangelho, através da eleição divina, do chamado divino, da regeneração do coração, da justificação, transforme a vida. Senão não é possível.
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, e o inimigo de nossas almas trabalha em favor disso, para que elas continuem cegas de fato, impedidas de enxergar a luz do evangelho. Nós estamos falando, meus irmãos, a despeito daquilo que a ficção apresenta para nós, nós estamos falando de verdadeiros mortos vivos. Gente que anda, gente que fala, gente que vê, que trabalha, que estuda, que ama, que odeia, que chora, que ri. Gente que transita entre nós, vive entre nós, trabalha conosco, estuda com a gente, frequenta a mesa da nossa casa, mas estão mortas, espiritualmente mortas, súditas do imperador do império das trevas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Existe um império das trevas, existe um imperador do império das trevas, existem súditos desse imperador. A Bíblia fala mais a respeito disso. Judas 1, do 12 ao 19. Judas 1, do 12 ao 19. Olha o que o texto bíblico, olha como o texto bíblico descreve. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Paulo ainda diz a Timóteo o seguinte, segunda carta a Timóteo 3, de 1 a 9, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, anota aí, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo está falando de gente religiosa,
de gente que tem um verniz religioso assim por cima, mas que é podre por dentro, porque não nasceu de novo mesmo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Eu poderia discorrer ainda vários outros textos que falam a respeito dessa descrição de homens, muitos deles religiosos, que na verdade nunca experimentaram uma verdadeira conversão, um verdadeiro nascimento, que continuam súditos do imperador, do império das trevas. Mas pastor, e os meus pais? Meus irmãos? Meus primos? Meus amigos? Eles são boas pessoas. Será que Deus não vai ter misericórdia deles? Deus aplica a sua misericórdia apenas ao seu povo eleito, àqueles que nasceram de novo, que reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não tem outro jeito, meus irmãos. Nós estamos aqui deliberadamente, à luz da Escritura, dividindo a humanidade, as 8 bilhões de pessoas, a despeito de quaisquer outras classificações que pudéssemos dar a elas. Nós estamos dividindo a humanidade ao meio. De um lado, súditos do imperador, do império das trevas. Gente que não nasceu de novo, gente que não teve um encontro com a graça de Deus, que não foi alcançado por essa graça. Repito, inclusive religiosos. Mas e a outra metade? E aqui eu não estou dizendo de metades iguais, tá? E o outro lado? E a outra parte, pastor? Quem é essa outra parte? Como que se faz para tomar parte na outra parte? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A outra parte da humanidade é aquela que está em Cristo, súditos de Deus e habitantes do reino do seu Filho amado. O verbo libertar, ruomai, no grego, usado aqui por Paulo, significa salvar, resgatar, como se resgata alguém da servidão, resgatar de um império, resgatar de uma autoridade, de alguém que detém autoridade sobre um império. É tirar das mãos de alguém, é uma transferência de posse. Aqueles que estão em Cristo não são mais cidadãos e súditos do império das trevas. Deixaram de ser por um ato gracioso de Deus que transportou, metisteme, ou seja, removeu, transferiu, uma palavra usada para designar o transporte de tropas, ou de um grande número de homens, de um lugar para o outro. Essas pessoas foram transportadas de um lugar para outro, de um estado para outro. Não são mais súditos do imperador, do império das trevas. São súditos de Deus e habitantes do reino do seu Filho amado.
Eles atravessaram uma fronteira, eles mudaram de nacionalidade. Você sabia que você pode obter a nacionalidade de um país por vários modos? Você pode ser um descendente de sangue de alguém que é de um outro país. Por exemplo, os países da Europa normalmente têm como regra o sangue. Se você é filho de italiano, neto de italiano, bisneto de italiano, trineto de italiano, tetraneto de italiano, e você conseguir provar isso, tendo nascido no Brasil, você pode se tornar um italiano. E o interessante é que esse tipo de obtenção da nacionalidade te dá a condição de ser italiano desde que você nasceu. Você protocolou o processo no consulado, o resultado saiu só quando você tinha 35 anos, mas retroage ao seu nascimento. Italiano desde sempre. Família Cooper aqui, família de origem alemã. Podem se tornar alemães. Deve ter alguém na família aí que está tentando, enfim. É possível mudar de nacionalidade até. É possível abdicar da nacionalidade brasileira e se tornar cidadão de um outro país. Tem países que não admitem a dupla nacionalidade. Se você é um descendente de russo, por exemplo, a Rússia não admite a dupla nacionalidade. Se você quer se tornar russo, você tem que abdicar da nacionalidade brasileira. Japonesa é a mesma coisa. Mas aqui não é só uma mudança de nacionalidade. Não é só isso. Além de você deixar de ser súdito do imperador do império das trevas, e tornar-se agora então súdito de Deus e habitante do reino do seu Filho, isso gera efeitos não apenas aqui e agora, nesse tempo, nessa vida, mas gera efeitos por toda a eternidade. Romanos 8, versículos 1 e 2, nos lembra o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ainda em Efésios 2, 19 a 22, Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A grande realidade, meus irmãos, é que esse transporte de um lugar para o outro, de um estado para o outro, essa mudança de condição, só é possível em Cristo. Só Ele pode fazer isso por nós. Pastor, se eu frequentar a igreja, isso acontece? Se eu tiver o cartão de membro da igreja lá, fulano de tal, membro em plena comunhão. Pastor, se eu nascer numa religião e for fiel a essa religião por toda a minha vida, estou dentro? Não. A causa é externa, não interna. Só Cristo pode fazer isso por nós. Só Cristo. Você pode ser presbiteriano toda a sua vida, assembleiano, batista, o que for. Se Deus não promover em você o novo nascimento, se Ele não alcançar o seu coração, transformar o seu coração, se Ele não
converter você de fato, você continuará súdito do imperador do império das trevas. Mas louvado seja Deus, que Ele fez isso por nós. Ele mudou a nossa sorte, como cantamos. Ele mudou a nossa sorte. Ele nos transformou, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele pagou o preço altíssimo pela nossa redenção. Aliás, Paulo fala sobre isso. E talvez alguém possa perguntar: pastor, por que Cristo pôde redimir pecadores mudando a sua condição eterna? Traduzindo em miúdos, em outras palavras, foi a pergunta que o Brian fez aqui hoje na classe de princípios básicos. Pastor, mas Jesus não nasceu, Jesus não passou a existir só no seu nascimento? Ele não existia antes. Ou, por que Jesus teve que nascer com um corpo humano, de carne e osso mesmo, de verdade? Porque a exigência legal de Deus contra o pecado é o derramamento de sangue. E era necessário que o sangue de um homem, de um ser humano, fosse derramado em favor dos demais seres humanos. Mas também era necessário que o sangue desse ser humano fosse o sangue de um ser humano perfeito, sem pecado. Mas também necessário é que o sangue desse ser humano perfeito a ser derramado também fosse o sangue de um ser humano que é ao mesmo tempo homem e Deus, para poder suportar todo o peso da ira de Deus, o cálice amargo da ira de Deus contra os nossos pecados. Por isso Cristo realmente encarnou. Ele viveu entre nós, Ele nasceu de uma virgem, Ele era de carne e osso mesmo, seu corpo foi maltratado de verdade, o sangue dele foi vertido de verdade, não foi só uma ilusão de ótica, uma imagem holográfica, não, é verdade, Cristo viveu entre nós e morreu entre nós. Ele precisou fazer isso, porque os homens, por sua própria culpa ou através de algum poder superior, ficaram submetidos ao controle de outro, perderam a sua liberdade, perderam a sua vontade, sua capacidade de decisão, impedidos, não tinham recursos adequados para enfrentar esse poder que os subjugava, não podiam obter a sua liberdade. Só através da intervenção de um terceiro. Um terceiro tinha que intervir. Alguém de fora tinha que vir, mas alguém de fora que ao mesmo tempo fosse um de nós. Redenção é isso. É o pagamento de uma dívida em nosso lugar. Uma dívida que nos torna livres da condenação. Remidos, ou seja, não há mais dívida, não há mais credor cobrando essa dívida, não, a dívida foi paga, a dívida foi paga por Cristo, por um preço precioso. Por isso, meus irmãos, nessa manhã nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, nos lembrar de sermos gratos a Deus, porque outrora éramos escravos das trevas, outrora éramos súditos do imperador do império das trevas, mas agora fomos feitos súditos de Deus, através de Jesus Cristo, que pagou um alto preço pela nossa redenção. Que coisa boa! Que coisa boa que nós estamos de um lado da humanidade que foi redimido por Cristo. Pastor, mas e agora? Ok,
sou um redimido, sou salvo, fui perdoado, Cristo morreu pelos meus pecados, eu sou súdito de Deus, Ele é o meu rei, é o meu Senhor, eu sou servo de Jesus Cristo, eu adoro a Jesus Cristo, eu sirvo a Jesus Cristo. Mas e agora? O que eu faço com isso? E as pessoas que estão perdidas? E os meus pais, meus irmãos, meus primos, meus amigos, colegas que convivem do meu lado, o que eu faço com eles? Com esses mortos vivos que caminham ao meu lado, que não conhecem essa verdade? Você precisa falar isso para eles. Você precisa contar para eles isso. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque há alguma coisa de boa em nós, porque somos melhores do que os outros. Não, nós não somos melhores do que os outros. Nós simplesmente fomos alvos da graça de Deus. O Senhor decidiu nos amar de tal maneira, um amor redentor, um amor remidor, um amor que justifica, um amor que perdoa. Nós precisamos falar desse amor às pessoas, anunciar às pessoas que para essa condição terrível em que qualquer ser humano sem Cristo se encontra, existe uma solução, e a solução é Cristo. Se Cristo transportar do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor, se Deus fizer isso em Cristo, estaremos seguros. Agradeça por você. Esse é o primeiro movimento. Olhar para si mesmo, olhar para a sua vida e ser grato a Deus. Segundo movimento, viver de acordo com essa condição, conformar a vida a esta condição, moldar a vida a essa condição. Se eu sou filho de Deus, súdito de Deus, se Deus é o meu rei, se Jesus Cristo é o meu Senhor, se eu agora vivo no reino do Filho, do amor de Deus, eu preciso viver desse jeito, preciso me adequar a essa nova vida. Terceiro movimento, eu preciso dizer disso para as pessoas, preciso anunciar a verdade. Aqueles que estão presos aos seus pecados, que estão se banqueteando, como o texto de Judas diz, sem qualquer recato, bebendo, comendo, se divertindo, sem se dar conta da sentença que paira sobre eles. Também daqueles que estão confortavelmente instalados em suas religiões, tradicionalmente instalados em suas religiões, consciência tranquila, fui para a igreja hoje, fui lá no determinado lugar hoje, eu canto na igreja, eu toco na igreja, eu sigo as regras. Ainda que tudo isso seja bom, importante, não é isso que determina a nossa condição eterna, a nossa salvação em Cristo. O que determina a nossa condição eterna é Cristo. Sou salvo ou não sou salvo? Nasci de novo ou não nasci de novo? Se você é branco ou preto, rico ou pobre, tudo isso vai ficar aqui, meu irmão. Mas o que segue com a gente é isso. A gente gosta de pensar, eu gosto pelo menos, né? Não sei se você já pensou sobre isso. Como é que é na chegada? Já imaginou? Apagou aqui, ó. Fechou os olhos aqui. Como é que é a chegada lá? A gente não sabe, né, irmãos? Mas eu fico imaginando a chegada, né? Quem sabe uma portaria, uma porta bonita assim. Um anjo pegando a lista ali. Quem que é você? Sou fulano de tal. Opa, está aqui. Está marcado aqui. Está escrito aqui, ó, seu nome. Livro da vida. Abre o livro da vida. Está aqui. Por favor, entra aí. Fica à vontade. A casa é sua. Não sei como é que vai ser. Não sei. Mas o que eu sei
é que ser salvo por Jesus Cristo muda a nossa vida, aqui e agora, mas muda o nosso destino eterno. E se você foi salvo por Cristo um dia, se você nasceu de novo, nós todos veremos um dia juntos no céu com o Senhor. Pastor, eu não sei se eu nasci de novo, não. Estou aqui, estou ouvindo essa mensagem aqui, ou alguém que vai ter contato com essa mensagem, eu não sei não, tenho dúvida disso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Admita que você é um pecador, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Admita, reconheça que Jesus Cristo então é o seu Senhor e seu Salvador. Diga isso para Ele: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti de todo o meu coração. Abro mão da gestão da minha vida, que o Senhor seja o gestor da minha vida, o governante da minha vida, o meu rei. Eu quero ser súdito do Senhor. Já viu lá o pessoal da realeza europeia e de outros lugares, né? Tem todo um protocolo, né, de respeito, de honra, né? Os homens normalmente, né, curvam a cabeça. As mulheres, não vou fazer aqui, né, mas, né, se abaixam ali. Tem toda uma, como que dizendo: eu sou seu súdito, eu reconheço a sua autoridade. Curve o seu coração diante de Jesus Cristo. Dobre os seus joelhos diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado porque outrora perdidos, inimigos, distantes da Tua graça, fomos feitos filhos por um ato da Tua graça, da Tua misericórdia, que nos uniu ao Senhor através de Cristo, Seu Filho amado. Aliás, Senhor, que palavra gloriosa, que palavra bendita, que palavra doce aos nossos ouvidos. Graça. Essa graça não é uma religião ou uma denominação ou alguma coisa que nós façamos. A graça é esse bendito favor que nós não merecemos e que é aplicado a nós pelo Senhor. Muito obrigado por essa graça. Essa graça se manifesta de maneira efetiva e plena em Jesus Cristo. Nesta manhã nós celebramos a vida e a morte de Jesus Cristo. Nós o adoramos. Adoramos a Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Senhor nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos deu a redenção. Em Seu Filho nossa dívida foi paga. Nós fomos remidos da nossa culpa, do nosso pecado e vivemos agora em paz com o Senhor. Ajuda-nos a viver assim, de acordo com essa condição, e a falar desta condição àqueles que ainda encontram-se perdidos, súditos do imperador do império das trevas. Obrigado por tão grande salvação. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.